inovação. Inovação é a parte mais importante da educação. Enquanto as pessoas estão querendo discutir, ensinando política dentro da escola para crianças de 6, 7 anos, nós temos aí uma gama de coisas para inovar na escola. E essa inovação, eu acho que é o que está acontecendo, e nós temos ilhas de excelência no nosso país. Algumas escolas são excelentes, enquanto outras vivem à beira da miséria educacional. Não da miséria financeira, mas da miséria educacional. Então nós temos que trabalhar em prol de melhorar a educação brasileira. Então gostaríamos aqui de apresentar o Célio Fernandes, que ele é economista, ele é administrador e doutor em Relações Internacionais, que irá falar um pouco sobre educação. Seja bem-vindo aí. Bom, gente, obrigado. Me convidaram aqui para fazer um bate-papo nesse café da manhã e queria agradecer aqui ao Ivo, em nome de todos, né, que é bem mais fácil, e as professoras aqui que passaram aqui, ainda bem que elas falaram antes, eu pude aprender para que dentro dessa nossa conversa a gente possa também continuar essa discussão sobre como construir uma educação aqui no Brasil, né? Bem, Marinho. Bom, gente, eu acho que a primeira certeza que eu tenho aqui para colocar para vocês é que eu não vou ter nenhuma certeza das certezas que eu vou colocar para vocês. Eu acho que cada vez mais esse bombardeamento que a gente tem do conhecimento, que é o que nós escutamos aqui na primeira e na segunda palestra, elas nos colocam sempre nessa dúvida sobre, bom, o que é o politicamente correto, quais os caminhos que eu deveria seguir ou não. Do ponto de vista de formação, e é importante, todo mundo está contextualizado, eu sou economista, eu não posso fugir muito às discussões econômicas até no tema da educação ou no campo da ciência política. No momento em que eu saí um pouco, mesmo no mestrado em negócios internacionais, ou buscando um doutoramento em relações internacionais, foi buscando a economia política internacional, entendendo que o sistema maior, como foi colocado aqui, ele tem um mainstream, ele tem um pensamento que acaba, seja na lógica da globalização ou mesmo na construção de um globalismo, eles acabam sendo maiores. Então o Brasil faz parte de um continente, faz parte do planeta Terra, e na hora que a gente tem crises econômicas internacionais, nós somos afetados. Então, no momento que a locomotiva do mundo altera a sua forma de tratar a economia, isso nos altera também no nosso dia a dia aqui, seja numa taxa de câmbio, seja nas questões de produção. E nós estamos vivendo uma mudança de época. E essa mudança de época, como foi aqui o nosso bombardeamento em termos de conhecimento, acabam levando a um debate super interessante, porque a mudança de época leva a novos modos de produção, a novas formas de geração de emprego e renda. Aqui o professor Jurandir Picanso que o diga, né, aqui no Ceará, como grande líder aqui nas construções de energias renováveis. Isso é importante. A gente escutou essa semana, numa conjuntura, o problema da energia fóssil, aí, a questão do petróleo, e que desde 2014 vem subindo, não é uma coisa que aconteceu agora, no último semestre, é uma coisa que já vem há alguns anos. E não é a primeira vez, nós conhecemos na história econômica a crise do petróleo, em 73, 74 e 79, e muito antes disso, quer dizer, novas mudanças nos modos de produção. E a gente vai conversar sobre o quê? Conversa sobre aquele momento onde eu tinha uma Maria Fumaça, um carro a vapor, ou alguma coisa nesse sentido, a questão de barcos, navios, a maneira como eram os transportes, até você chegar nas guerras mundiais, desde a Primeira Guerra Mundial, a um uso maior do ponto de vista pós-revolução industrial da indústria automobilística. Café Filho, no Brasil, já colocava que o Brasil deveria crescer em cima de novas estradas. E essas novas estradas não estavam sendo discutidas ferrovias. Então, há um pensamento complexo que a gente não pode se perder nesse debate. E na educação, por que a gente coloca isso? Para a economia, a gente já começa discutindo até o nosso próprio novo, né, o liberalismo.
Muitas vezes eu tenho tido debates aqui com o Ivo, né? Quase que diuturnamente, até às vezes chegando à madrugada, porque é uma construção, tá? E aí, na minha formação de relações internacionais, a minha base é o construtivismo. Porque nós temos uma dinâmica, e nessa dinâmica nós temos que estar constantemente aprendendo. Nós não podemos, como disse a professora, estar dogmatizados. A reflexão crítica é fundamental. E como é que eu posso pegar e fazer disrupturas? Ou criar. Disruptura pode ser desmoronar, disruptura pode ser você criar o que o Schumpeter colocou, a destruição criadora, começando a aceitar os economistas, nessa visão da questão da complexidade ou da questão mais do caos, né? E nisso aí você vai começando a repensar, poxa, será que eu estou, em que tipo de aldeia eu estou trabalhando e como esses movimentos econômicos estão afetando. E a educação? Aí eu vou pegar alguém um pouco mais próximo, Robert Solow. Tá? Eu não posso pensar em economia sem discutir uma matriz de educação. Como é que eu vou poder ter uma indústria local que seja vocacionada ou de alta tecnologia sem ter uma mão de obra qualificada? E aí o Robert Solow coloca uma coisa chamada progresso tecnológico. E nós estamos falando de conhecimento. Tá? Então o conhecimento, na sociedade do conhecimento, que começa com a sociedade da informação, a gente começa a discutir, sociedade da informação, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que transformar essa informação em conhecimento. Mas mais do que isso, a atitude humana, que é colocado pelo Mises, tá? Na nossa também construção liberal. Atitude humana no sentido de você também fazer uso do conhecimento. Não adianta só a ideia sem a ação. E aí a ideia sem ação, ela não faz absolutamente nada. E principalmente diante das precariedades que nós temos no nosso país. Então, eu começar pela educação, eu vou começar a discutir o seguinte: onde é que está o Brasil no mainstream mundial com relação ao PISA, às questões das nossas notas de matemática? Nós devemos estar perdendo aí para Gana, para alguns países da África que nós não acreditaríamos. Mas na América Latina nós somos o 6º ou 7º. Então, no conceito de uma linguagem universal, que é a matemática. E aí a gente está falando desde que Pitágoras, ou qualquer construção que a gente possa ter de base científica. Se eu quero discutir inovação, e aí vem também um outro economista ótimo, a economia das ideias, que é o Paul Romer, onde você vai ter uma transferência, uma progressão das fronteiras de produção pelo progresso tecnológico. E o progresso tecnológico vem de novo dentro dessas construções que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente não entende. E o que tem a ver isso com a ideia nossa de liberalismo que vem sendo discutido? Eu acho que o meu grande desafio foi também pertencer ao Novo, né? Me filiei ao Novo. E por quê? Porque me parecia que a reflexão estava muito baixa. Você discute o socialismo, a social-democracia, e de repente você está vitimizado também por uma construção ideológica, e aí eu não vou discutir a questão progressista ou não, porque os liberais no começo, e aí colocando pelos norte-americanos, eram progressistas. Então eu vou encontrar quem? O John Locke. Eu vou começar a discutir o quê? Sobre o liberalismo. Eu vou pegar e dizer que aquela mesma folha branca que a professora colocou, a professora Gadelha, aquela folha branca é a base da discussão do Locke. É você dar a liberdade através de uma folha branca. E quando a gente fala de uma folha branca, nós estamos falando da educação. Nós estamos falando que nós estamos num movimento muito forte, onde, não de forma pejorativa, e aí a gente tem que ter essa reflexão, para que a gente possa inovar, nós devemos ter liberdade de expressão. A liberdade de expressão é eu pegar e ver o meu direito em relação ao limite do direito do outro, ter meus deveres, como foi colocado. Acho ótimo o liberalismo com a responsabilidade, mas a liberdade de expressão, ela fala da arte, ela fala de uma porção de poesias, mesmo contestadas pelo próprio Platão, e aí tem um contexto para isso, onde você, sem a liberdade de expressão, você não vai poder inovar. E se você não pode inovar, acabou o progresso, acabou toda a nossa lógica dessa liberdade. O grande interesse nosso em debater na ciência política, não dentro do pragmatismo político, nem na prática política brasileira, é você pegar e entender o que significam as várias liberdades. Não existirá liberdade econômica, gente, se não houverem as outras estradas que são construídas da liberdade. Porque elas vão ser essa força motriz, pelo que as duas professoras colocaram, para você entrar no debate. Muitas vezes você está sujeito ao que a gente chama de refrões, ou vamos dizer assim, você pegar e caracterizar uma coisa por um determinado mainstream,
ou um pensamento ou uma ideia principal de ordem global, e aquilo passa a ser o politicamente correto. O que é que eu devo fazer pela minha liberdade? Fazer um questionamento e uma reflexão sobre tudo isso. Senão não há movimento, e aí é física. O atrito dentro dessa linha é revolucionário, porque ele traz o movimento. Então nós não podemos estar dogmatizados. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e isso vem bem ao encontro, não de ao encontro da educação. Essa liberdade de expressão para que eu possa juntar para a inovação as construções da arte, da pintura e tudo, e tentar ver no impressionismo. Agora, Platão mesmo, naquela época, na discussão da República, questionava as poesias da época, questionava também a música da época, sobre a forma como eram colocadas. Mas por quê? Porque naquele momento existia também o politicamente correto da poesia. Como hoje, por exemplo, você também pode pegar e discriminar uma poesia que não está dentro daquilo que você acredita. Mas há o direito aí de todos de poder aprender com aquilo e fazer os seus questionamentos. Então, olha como é que a nossa base da educação é boa. Por que essa reflexão? Ela é ótima. E tentar construir. Acho que os professores colocaram muito bem, principalmente a professora Catarina. E agora, qual é o movimento, ou qual é a curva que as pessoas vão ter esse aprendizado? Eu acho, e aí dentro da construção das relações internacionais, e aí é Michel Foucault mesmo, análise do discurso fala que a realidade é um discurso. E a realidade ser um discurso é porque você consegue repetir várias vezes, e dentro da cultura popular, uma mentira repetida várias vezes, obviamente poderá se tornar uma verdade. Mas na discussão da análise do discurso, ela é interessante porque existe realmente um backstage em tudo que é colocado. Teorias da conspiração ou não, como é que isso vai ser construído? As ODS são importantes? Em média, no mundo, poderão ser importantes. São 17 pontos interessantes, e que podem ter suas interpretações e construções. Ser favorável ou não é o debate. É perceber que aquilo ali lhe traz uma reflexão para você ter o que seria, entre aspas, um mundo melhor, né? É interessante. Até porque nós nos dogmatizamos a entender que nós teremos um país, um único sistema. Eu estive na China e a gente discutia na Universidade de Beijing dois sistemas econômicos em um único país. Você tem mainland, você tinha Hong Kong. E qual era a discussão? Era uma discussão capitalista que depois chegou a Shenzhen e chegou a Xangai. Então, o que significava aquilo? Significava que você poderia ter, de um lado, Hong Kong pensando que ia dominar o continente, e do outro lado, o continente pensando que ia dominar Hong Kong. Não tem problema, o mais importante é que eles estavam numa disputa salutar, porque esse conflito trazia uma nova forma de pensar e etc. E nós temos que levar isso aí às nossas escolas, essa reflexão. Mas que escola nós estamos conversando? E aí já começa um primeiro ponto de disruptura. Há uma mudança de espaço-tempo, há uma mudança de época, que coloca o seguinte: será que a escola não é essa exatamente no café patriota, né? Estamos defendendo a pátria aqui, gente. Bacana. Porque nós estamos discutindo alguma coisa que pode melhorar e mudar esse país. Que é o quê? O pensamento. A partir do ideário de alguém que comece a pensar, nem que seja uma pessoa, mas um grupo de pessoas, as coisas se transformam. E isso aqui é uma escola. Então a escola, ela perdeu aquele espaço, talvez até medieval. E aí você começa a construir alguma coisa. A escola de tempo integral, que é um avanço muito grande, ela também paradoxal, um avanço. Ela também tira a família. É um filho que hoje não está protegido socialmente e, de repente, na escola integral, nós estamos também tirando a marginalidade. Mas o que é uma escola? A escola é isso, é um componente que tem algo que é um processo de ensino-aprendizagem, mas também tem pessoas, e principalmente pessoas. Tem um professor. Será que esse professor está qualificado? É o que foi colocado. Primeira disruptura. Como nós darmos, e aí o Karnal é que fala que quando a gente não sabe exatamente como faz alguma coisa, a gente usa a física quântica. Eu acho bacana isso, porque eu acho que nós temos que dar realmente um salto quântico. Eu não sei onde começa nem onde termina, mas eu sei que nós temos que sair do que nós estamos pensando hoje, porque o nosso professor vai ter que ter uma ruptura muito grande para essa transformação, para poder chegar nesses alunos. E, além disso, os próprios alunos com seus pais. Se você colocar o seu filho numa escola de tempo integral, e aquele pai vai ter que estar junto
ao seu filho e dizendo ali, meu filho, o que você estudou hoje? E tentando criar um diálogo, como é que ele vai ter um diálogo se ele hoje está atrasado na informação e no conhecimento? Não é, professor Jurandir? Não vai conseguir. É diferente de um pai que era doutor e um filho que está começando o jardim da infância, onde você começa a ter uma construção ali dentro. Mas você tem outro problema. Estou formando muito meu jovem e a escola de pais aqui não acontece. Mas se dogmaticamente eu fizesse uma escola manhã e tarde com o filho e à noite eu fizesse a escola dos pais, para o pai poder aprender o que o filho, ou pelo menos ter uma noção, um artigo do que o filho aprendeu durante o dia, não haveria mais convívio entre as famílias. Olha o problema. Então, o espaço passou a ser um problema. E o tempo? E quando você pensou que com a tecnologia, agora eu vou trabalhar menos. A inovação e a tecnologia deveriam estar a serviço do homem, que é a sociedade 5.0. Estamos falando do conhecimento, estamos falando de educação, e isso não acontece. O que acaba acontecendo é que eu estou com o celular desde manhã e todos vocês, e todo mundo aí falando no celular, e todo mundo construindo, nós estamos buscando conhecimento, discutindo as coisas, e a nossa sala de aula virou o quê? WhatsApp. Virou o quê? As mídias sociais. É onde nós estamos pegando e tendo a maior fonte de conhecimento atualmente. E informações que são realmente distorcidas, porque as pessoas que estão passando, e na nossa liberdade, essas informações, talvez não estejam qualificadas para discutir o que estão realmente colocando. Aí vem o novo mainstream, a notícia falsa, o fake news, a história é do Ceará, fake dói, né? Então vem a história. E tudo isso aí vai sendo colocado de uma maneira que eu já não sei mais com a informação. Às vezes eu pergunto a um jornalista amigo e diz assim, isso aqui é verdade ou não é? Eu não sei mais o que é verdade ou não, como sai. Eu não sei como é que vão ser essas campanhas políticas. Até o próprio conhecimento, por isso que eu disse que eu não tinha nenhuma da certeza que ia colocar, se elas estariam tão atualizadas. Eu só sei que essa reflexão ela tem que chegar na nossa educação. E a primeira disrupção é na gestão. A gestão da nossa escola pública ou da nossa escola privada, ela está em outro momento. Mas vamos assim evoluir, não é o planeta dos macacos, mas vamos chegar a uma evolução tal, não chegar a voltarmos a ser símios, mas dentro de uma visão evolucionista darwiniana, mas vamos voltar pelo menos a tribos. Né? Então a gente vai ter um ambiente sem doenças, todo mundo naturalista e tal, muito bonito. Então, como é que nós deveríamos estar agora discutindo o conhecimento? Seria numa ágora? Seria numa praça pública? Seria num café? Olha aí, talvez a gente esteja evoluindo um pouquinho. E talvez não só no monólogo, mas sim num diálogo. O diálogo aqui está sendo colocado, eu falando e você aqui pensando e fazendo uma reflexão daquilo que eu estou dizendo, se aquilo faz sentido ou não para a sua vida. Por que faz sentido ou não para a sua vida? Aí é Paulo Freire. É uma questão se isso, aquilo faz sentido do ponto de vista dos seus valores, da sua vida e etc. Ah, não, vamos começar a fazer agora, e aí vem uma outra disruptura, que é inovadora, que é a transdisciplinaridade. Eu estou estudando história, para eu estudar história, eu estou saindo do continente velho para o novo continente. Eu tenho que aprender a geografia, ao mesmo tempo que eu estou discutindo a história. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que tem 13 caravelas, que tem tantos soldados, e quais são os mantimentos que aquilo tem. Eu estou estudando a matemática. Tá? Ao mesmo tempo que eu estou discutindo que ventos levaram, ou que tipo de coisa que levaram à travessia do Oceano Atlântico e não chegaram à Índia, eu vou ter que buscar o Almir Klink para poder entender como é que são as correntes marítimas. E eu vou começar a entender também um pouquinho de clima e etc. Você vê que o nosso conhecimento ele é muito transversal. Eu estou falando de economia, mas eu tenho que falar de ciência política, porque eu não vou conseguir, com o meu modelozinho assim cartesiano, dizer que a demanda e a oferta vai funcionar, como dizia o Guido Mantega, não, a oferta e a demanda, isso não funciona. Eu tenho um poder político, eu tenho alguém que define prioridade. A grande ciência nossa é a definição de prioridades, a economia é isso, é escolha, é preferências. E aí o que acontece? A nossa preferência é discutir o liberal, é discutir alguma coisa que fale sobre a liberdade em qual estágio, em qual tempo. Né? Eu acho que a gente pode estar desenterrando muitos defuntos, né? Do Locke ao Adam Smith e outros mais aí. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que eu não estou desenterrando defunto ao falar de Platão e outros pensadores, etc. O que nós temos que entender é que a história, ou nós temos uma coisa que é evolucionária, nós temos pontos no tempo que nos dão aprendizagem.
ascensão e queda das nações e tudo. E é isso que tem que ir para a escola. A escola tem que ser essa entidade viva. Ela não pode ser dogmatizada. Acho que agora nós devemos estar preparados. A comunidade é importante, o professor é importante, ali o aluno, o servente, todos aqueles que fazem parte daquilo ali são uma história. Por quê? Porque lá na escola, gente, o que está acontecendo hoje é o craque. Mas não é o craque de futebol. É o problema que a gente vive das drogas. Por quê? Porque eu tenho do outro lado lá na economia a falta de emprego. Aí, por exemplo, pode ser socialista, social-democrata ou liberal, a onda agora é o empreendedorismo. Empreendedorismo, gente, ganhamos, hein? Liberalismo. Poxa, vamos lá para a iniciativa privada. Ao não ter mais empregos, ao você ter um avanço tecnológico, o avanço tecnológico, a visão de Marx é essa, não há como ser, você vai ter uma coisa chamada produtividade, que é uma relação homem-máquina, e você, se tiver menos homens para poder operar a máquina, você vai ter produtividade. Logo, você tem aquele emprego formal que o Jeremy Rives falava no fim do emprego, é verdadeiro. Ou a tentativa do Domênico de Masi do ócio criativo. Você tem que ter agora um tempo para, ao estar trabalhando, também reaprender. Porque senão, no outro dia, vem lá um MBA de Londres, um doutor da Alemanha, e você está desempregado, simplesmente funcionalmente. Eu brincava com a questão da Previdência, que nós não discutimos ainda no Brasil Previdência, né? A gente está discutindo a área fiscal da Previdência, né? E por que eu coloco isso? Porque nós estamos discutindo pontos... Tá bom. Ok, professor Jandir. Tudo bom. E nós estamos discutindo pontos onde nós falamos da longevidade por conta da saúde, onde as pessoas vão viver mais de 100 anos, ou agora a idade W, se vocês não conhecem, que é das tabelas atuariais, para cada 10 milhões de pessoas, nós vamos chegar aí, talvez, alguma que vai chegar a mais de 110 anos. Né? Então, tudo isso aí começa a colocar o seguinte, então a pessoa vai viver mais. Então, ela tem uma aposentadoria que vai ter muitos anos. Mas tem uma outra longevidade que é fundamental e crítica. É a longevidade que ninguém discutiu ainda, da contribuição. Mas eu vou contribuir 35 anos. Você vai contribuir 35. Não, agora você vai contribuir 47 anos. Eu não acho que ninguém vai conseguir contribuir mais do que 20 ou 25 anos. Porque você vai estar desempregado disfuncionalmente. Então, a alteração é outra. Então, a Previdência é uma discussão de proteção social. Eu vou pegar, do ponto de vista macroeconômico, ver as pessoas constituindo poupança para poderem ter uma base, que o Brasil não tem taxa de poupança, viu? Diga-se de passagem. Por isso que nós não conseguimos crescimento sustentável. E com isso, você consegue fazer uma nova construção de um país. Agora, olhe bem, eu estou falando sobre conhecimento. Olha como, dentro da visão que foi colocada pela professora, a mídia, como ela vai tratando as coisas. E você vai discutindo aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro. É verdade o déficit da Previdência, isso é verdade. Mas não é verdade se eu tirar as despesas que foram, a DRU, né, que foram colocadas para o governo, de 20% para 30%. É verdade também. Tudo é verdade. Tudo é verdade diante de um modelo, de um sistema. Eu tenho que entender qual é o sistema. O que é errado é o sistema de repartição simples. O que é certo é o regime de capitalização. Mas como é que eu vou capitalizar alguma coisa se eu não tenho como colocar a fundação? É muito fácil eu pegar uma previdência privada, vou botando meu dinheiro aqui e depois eu tenho minha aposentadoria. Mas se esse dinheiro não entrou, qual deveria ser a disruptura para tudo isso? E nisso a gente vai observando, talvez, nessa nova construção inovadora, a gente vai ter uma ágora que vai começar a fazer uma reflexão de forma transdisciplinar, entendendo todos esses conhecimentos, entendendo que eles têm uma construção que é uma visão sistêmica, ordenada, embora anárquica. Mas a ideia do anárquico não é bacuniana, não é pejorativa, não é dizer que as coisas estão caóticas e distorcidas. O anárquico é sem a hierarquia. Para quem trabalha com computador, é a tal da network. Você tem ali várias pessoas trabalhando numa rede, tá? E alguma informação na nuvem. A gente leva, então, a um debate que, seja na indústria 4.0 ou na sociedade 5.0, a nossa forma de pensar, ela tem que ser diferente. A nossa forma de construir uma educação moderna, e que a gente possa, dentro da economia, se tornar mais competitivo, é muito mais pesada. Por quê? Porque como é que eu vou tirar esse ato nosso de uma hora para outra e etc. Não dá para poder ser de forma tradicional. Nós vamos ter que pegar, não
querendo pular etapas, mas dar velocidade a essas etapas para que a gente possa dar essa nova ordem. E eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o desafio da gente poder entender essa tal dessa disruptura. Romper com o que está aí e tentar algo novo. Olha aí o nome que mais bacana. E esse novo, ele precisa de liberdade de expressão. Ele precisa dessa reflexão crítica. Ele precisa dar esse salto quântico para que a gente possa pensar. Eu não posso tolir uma pessoa porque ela pensa diferente de mim. Eu tenho que entender os diferentes. Isso é liberdade. Ao mesmo tempo, eu tenho direito, quando eu me filio a um grupo social, a dizer assim, minhas ideias comungam com aquele grupo que eu participo. É só isso. Você é fiel. Eu estou dizendo, eu fui uma pessoa de mercado o tempo todo, estou filiado ao Novo, então isso é coerente. Eu não posso perder coerência entre os meus valores e as coisas. Eu não posso estar dentro do que foi colocado, até mesmo a professora colocou muito bem a dissonância cognitiva. É difícil, mas o meu exemplo de dissonância cognitiva era um médico fantástico que era de pulmões e ele pegava e não deixava de fumar. Então era um negócio sério. Ele dizia o quanto era nocivo o fumo, mas ao mesmo tempo fumava bastante. Isso é uma dissonância cognitiva bastante clara. Quer dizer, ele não está de acordo com o que até ele estudou ou pensou. Então, isso é importante a gente poder pensar. Isso tem valores na sociedade. Se eu entender que, olha, por que veio uma ideia onde a gente está construindo liberdades com conservadorismo? Muito simples. A sociedade criou uma desordem tão grande que, de repente, sem responsabilidade, tudo pode, e todo mundo tem direitos e ninguém tem deveres, uma proteção exacerbada, que agora você começa a ter um viés. Todo mundo agora, pode ser o Geraldo Alckmin, que é social-democrata, todos agora têm discursos liberais. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque todos querem romper. E isso nos dá uma condição importante para esse novo pensamento. Vejo que a gente pode passar, inicialmente, eu acredito nisso, sobre um novo contrato social que não é do Locke, que não é do Rousseau, que não é do Hobbes, tá? E vamos entender sempre que a gente tem uma natureza boa e uma natureza má. Eu não vou compreender. O controle social ele ocorre, e às vezes ele ocorre pela esquerda, porque não se entende que as pessoas individualmente poderão ser boas. Eu vou entender inicialmente que as pessoas individualmente serão más. Por isso eu preciso de mais controle social. Então não vamos confundir que o maior controle social vai dar mais responsabilidade. O que a gente precisa é compreender que às vezes eu tiro liberdade com isso. Eu tenho que dar liberdade de pensamento e fazer minhas escolhas com responsabilidade. Eu tenho que entender que todo direito que eu estou buscando tem um dever. E é isso que vai a essa construção biocêntrica que é Maturama para as escolas. Você tem que ter uma vida sendo discutida. Há uma questão da educação que talvez o conhecimento científico eu vou buscar pela educação à distância, né, Ivo? Eu vou buscar por outros materiais, onde aqui mesmo eu ia apertar um botão e a gente já está colocando aqui uma coisa em 3D, entendendo como é os mistérios da galáxia. Isso poderia ser muito mais lúdico, muito mais fácil do entendimento e da aprendizagem do que propriamente eu pegar e ficar num monólogo de discussão. Mas eu não sei qual é esse futuro. Eu só sei o seguinte, que é muita informação, é muito conhecimento, eu tenho que selecionar, é muito difícil eu aprender tudo e é muito difícil eu saber tudo. E mesmo quando eu sei alguma coisa sobre a minha ótica. E quando eu sei isso, eu tenho que respeitar o outro, porque não é uma divergência do que o outro disse, é um outro ponto de vista. Eu costumo dizer assim, meu dedo aqui, ó, daqui eu estou vendo a unha, vocês todos estão vendo meu dedo, mas ninguém vê minha unha. Porque é o mesmo objeto, mas é um ponto de vista diferente. E sobre isso, antigamente, quem tem a coisa aparentemente muito próxima, parece que ela não consegue ver nada. Porque ela bota aqui o dedo, ó, não consegue ver. Você tem um ponto cego. Então é importante, até quando a gente está muito próximo do objeto, compreender que a gente não conhece tudo. E isso é importante. Por isso aquela certeza. Tenha a certeza que você não tem nenhuma da certeza. Mas ao mesmo tempo você tem que buscar um debate forte, responsável, para poder colocar se aquilo é adequado ou não para aquilo. Não posso pegar e ficar numa discussão até de diferentes classes sociais, ou os problemas que foram colocados aqui de gênero, são muito complexos,
para a gente poder entender, até porque isso é novo até para a gente. Poxa, o que significa isso? Eu mesmo não tenho uma noção tão clara do que significa. Mas óbvio que há questões psicológicas, sociológicas, antropológicas, em todas essas questões que a gente vê. Há uma questão tecnológica. Essas mutações de genes e tudo e tal vão criando o que eu poderia, entre aspas, colocar aberrações, mas modificações genéticas. Isso pode ser no alimento, e o alimento pode estar trazendo aqui todo mundo para modificações. Eu não sei o que é antropocêntrico ou se é da natureza. Eu não sei se o mundo vai acabar pelo homem ou se vai acabar porque, naturalmente, o mundo se acaba, gente. Assim como a gente tem um ciclo de vida, a gente vai morrer, alguma coisa assim. Pode ser espiritual, entender outras coisas. Mas eu tenho que estar aberto a esse diálogo. Eu não posso pegar, poxa, você pensa desse jeito, eu penso de uma maneira diferente. Mas qual é a tua corrente? Eu tenho que ser claro. Eu entendo que isso aqui é importante. Eu entendo que esse conhecimento que está sendo colocado não é dessa forma. Agora, às vezes, quando você consegue botar um pouquinho mais trilhas, não trilhos, é um jargão normal que a gente coloca, direcionamentos, a gente começa a ver onde as coisas vão chegar. E a educação é a base. Eu vou ter a educação. A economia vai andar por isso. Nós vamos ter algumas evoluções. Eu posso pegar e começar a colocar uma visão do Thomas More, uma utopia. O liberal é um tópico idealista por natureza, né? Acreditar que todo mundo vai ser bom e tudo, e etc. E de repente. Mas vem lá, o Thomas Hobbes vem lá com o Leviatã, vem com o monstro do Estado, para poder dizer uma outra questão. O homem é lobo do homem. O homem busca ou poder para trazer riqueza ou riqueza para trazer poder. É isso que nós vamos passar na visão de cidadania lá na escola, que talvez aquela escola vá virar uma praça pública. Por quê? Não, porque ali é um ambiente social. Ah, não, nós vamos colocar o seguinte, visão Rousseau. Na visão do Rousseau, é um cara interessante, né, tal. Ele diz assim, não, o homem nasce bom, a sociedade é que vai transformá-lo. Até que ponto eu influencio o meio? Até que ponto eu sou um produto do meio? Até que ponto eu sou as duas coisas? E etc. Depende da minha atitude e depende dessa construção. Acho que como economista eu vejo muitos dogmas. Eu acho, por exemplo, que eu sou defensor de uma economia tropical, mas disruptura. Mas por quê? Porque lá fora eu descobri que não tinha duplicata. Era coisa do Brasil. Eu descobri que lá fora não tinha indexação da economia. E aí nós temos desde 1964. E quando saiu o Plano Real, gente, pasmem, a gente conseguiu passar de uma indexação diária para uma indexação anual. O Plano Real está atrasado quase 25 anos. Porque ele continua indexando. O que é indexação, gente? É uma coisa chamada inflação inercial. Isso só tem no Brasil dentro de um paradigma interessante. É porque os nossos contratos eles são indexados anualmente e às vezes eu repasso o preço sem sequer existir economia. A economia caiu quase numa depressão econômica de quase 2%, teoricamente, que seria 10%, mas caiu mais de 8%, capitalizado, 2 anos seguidos, e aquilo não virou depressão econômica, porque um dos fundamentos da depressão econômica é o ter deflação. Mas como é que no Brasil podia ter deflação se eu tenho contratos indexados e que você tem um funcionalismo público forte e que quer reposição dos salários pela inflação? E olha, com a receita corrente líquida caindo dos estados, como é que eu aumento a folha de pagamento com a receita caindo? Como é que eu aumento uma folha de pagamento sem poder demitir ninguém porque há uma certa estabilidade? Gente, é muito paradoxo. O sistema está deformado. A sociedade está se corrompendo e vendo que o mal está vingando sobre o bem. Quando um cara bilionário vai ficar 2 anos, eu escutei isso de um empresário. Ah, não, eu prefiro ficar preso 2 anos do que perder esse negócio. São valores. Isso é uma verdade. E aí um cara chegou assim, não, o Célio não é... E eu sou consultor de emprego, o cara não, o Célio não é de confiança. Eu digo, puxa vida, o que eu fiz? Toda a vida pautei tanta coisa na minha vida e tal. Não, ele não é de confiança porque ele não vai poder, na hora que a gente tiver que fazer uma corrupção sobre as coisas, ele não vai estar ao nosso lado. Aí, quer dizer, eu perdi a confiança do empresário porque não seria corrupto. E aí ficou um problema sério. E agora? Se a nossa crise maior é de confiança, a confiança sobre o quê? Né? E isso é um debate, você tem que ser firme. Não se render às circunstâncias e tentar sair isso. Eu vou dizer para vocês, não sou padre, não sou nada, mas tenho tentado há muitos anos isso. Não sei se consegui, devo ter errado muito. Devo ter feito muita coisa errada, mas como pessoa a gente também tem que ser exemplo, de alguma forma. 20 anos na mídia, se você estiver lá no Google, a turma entra e agora? Ainda bem que eu me preparei para o Google, né?
Não sabia que existia. E aí a lógica é o seguinte, como é que você está com relação a isso? Isso é a coerência. E como é que você passa esses valores também para as escolas? Nós temos 710 escolas no estado do Ceará. E foram feitas 228 de escola de tempo integral. Nós temos hoje um processo que foi divulgado, e é importante, de 77 escolas, entre as escolas públicas, que estão entre as 100 melhores do país, no que a gente chama do ensino do 5º ano, quer dizer, do fundamental passando para o médio. Mas não se conseguiu evoluir ainda do fundamental para o médio. E outra, na hora que você constrói uma escola de tempo integral, o que você está fazendo com a autoescola? Tem escolas com 37 alunos. Tem municípios que agora tem 3 escolas. Então você pega, é o corporativismo, eu estou aumentando o número talvez de professores, sem talvez ter a necessidade de tantos professores, e não tendo dinheiro para qualificar esses professores, isso é gestão. Agora, está muito bom o ensino público. Em relação ao Brasil, o Ceará está disparando em tudo, é fiscal, parece que tudo dá certo. Até os alunos agora que foram convidados para ir para a NASA. Nós vamos ter uma indústria aeroespacial daqui a pouco no Ceará. Aprendemos a fazer um foguete aqui na Universidade Federal do Ceará, e agora nós temos alunos que foram convidados com bolsas para a NASA. Olha que coisa bacana. E já tínhamos o ITA, já tínhamos o N coisa. Então, tudo é muito bacana, mas tem muitas questões ainda para serem modificadas. Então, essa gestão da escola, ela tem que ser mudada. E qual o tipo? Eu peguei lá um material de uma organização não governamental de fora, que chegou lá, e o pessoal lá ensinando as escolas públicas como é que era a Bolsa de Valores. Eu digo, mas aqui no Brasil nem Bolsa de Valores tem. Aí voltamos ao Paulo Freire. O pessoal estava ensinando a contar maçã e o cara não tinha nem arroz nem feijão no prato. E fica difícil você assimilar o conhecimento sem estar ligado a tudo isso. São preconceitos, são formas de olhar o mundo de uma maneira diferente, sem dúvida. Agora, onde é que está a nossa gestão? Como é que nós vamos fazer uma disruptura na gestão? Eu tenho que encontrar as nossas ágoras. Nós temos que encontrar nossas praças públicas de conhecimento, encontrar nossos debates. E encontrar uma forma de alterar tudo isso. E colocar uma gestão que é diferente da gestão que aí está. Essa aí não vai nos dar o salto quântico. Nós continuaremos com a precariedade que o Estado do Ceará tem. E o Brasil, muito mais. O Estado do Ceará é pobre. Nós temos aí mais de 3 milhões de bolsas de família, a gente tem que entender isso. E nós temos que tirar esse ato. Como tirar isso? É através da educação e através de uma outra forma. E essa outra forma não é de uma maneira. Acho que avançou muito, acredito nisso. Mas tem que avançar muito mais, numa velocidade muito maior. Isso é disruptura. Inovação na educação. Nós estamos falando aqui, eu estou aqui sendo gravado por um programa lá do Medeiros, e aí o que acontece? Estamos no Facebook, a gente está passando. A gente tem um pequeno público, colocado aqui, colocando, mas um pequeno público, dentro de um café, mas ao mesmo tempo a gente está tendo a oportunidade de encontrar novos meios, novas formas. Isso é uma nova inteligência disruptiva, ou uma inovação disruptiva para a educação. Se a gente conseguir replicar isso, mas aí falta o nosso problema, é o tempo. Qual o tempo que a gente vai poder estar conversando o tempo todo sobre isso? Mas isso aqui está sendo propagado, está encontrando outras fronteiras. Nós estamos além das fronteiras geográficas desse café. E isso aqui é uma disrupção na inovação da educação. E é isso. E um pensamento novo. Se um pensa de um jeito, pensa de outro, bacana. Tomara que muita gente pense diferente do que eu penso. Dessa forma a gente transforma. Dessa forma a gente faz essa tal mudança, rompe com o que está aí. Por que nós precisamos romper? Porque nós estamos atrasados, porque nós estamos precários, porque nós temos várias questões que são que faltam. Nós precisamos fazer a questão da dessalinização porque nós não temos água. Não é essa inovação tecnológica de buscar uma água de outra forma, vindo do mar, não é à toa. A questão que vem do sol, a questão da fotovoltaica, não é à toa. Olha que beleza que aconteceu com o Ceará. Há pouco tempo a gente só falava do bioma, da caatinga, e olhando o semiárido. Agora a gente olha o seguinte, o que aconteceu? Não, o sol que estava ali o tempo todo, que antigamente era uma vantagem comparativa, ele não conseguia tecnologia para virar uma vantagem competitiva e de competição global. Olha que coisa interessante. No Ceará, nós estamos aqui perto do Equador, nós temos aqui uma condição
de sol. E essa energia fotovoltaica, que é a vantagem comparativa com tecnologia, transformando em vantagens competitivas globais, são fantásticas. A outra coisa, a gente está exatamente no saliente nordestino, numa virada. O nosso vento offshore, ou o nosso vento é fantástico. O quê? Quer dizer que nós temos o dobro, o triplo, o quádruplo que tem lá na Dinamarca. Eles tinham a tecnologia, mas não tinham vento. Olha como é que a natureza, de repente, por conta da tecnologia, nos tornou um manancial fundamental para nós educarmos esses jovens para o Ceará e darmos uma nova ordem de produção e uma situação de tirar a pobreza. Muitas vezes, e a palavra desigualdade é colocada aqui muitas vezes, eu combato. A desigualdade, a gente tem que tomar cuidado com a desigualdade de acessos. A gente fala de equidade, a gente fala dentro de um ponto, se nós somos diferentes, nem todos vão poder atingir o mesmo ponto. Vão haver questões psicológicas, vão haver questões de família, vão haver questões pontuais, até de uma doença, um hormônio, um problema, que vão tornar as pessoas diferentes. Então, algumas pessoas, independente de qualquer coisa, sem olhar nada de forma espiritual, religiosa ou de fé, eu vou construir pessoas que vão ser diferentes em classes sociais. Então, o que eu faço? Eu tenho que dar igualdade de acesso. Diminuir as desigualdades é diminuir as desigualdades de acesso. Eu tentar encontrar esse termo. Eu não vou conseguir diminuir tanto as desigualdades de renda. Por quê? Porque um dia desse sai mais um bilionário do Ceará. Não, estou com raiva dele. Vai fazer igual o Karnal. Estou com bilionário, eu não fiquei. Não é isso. Deixa lá, não tem problema. Agora, eu tenho que tirar o quê? A ideia da pobreza. Agora, que ideia de pobreza nós estamos discutindo? Nós discutimos de forma pobre a pobreza. A pobreza pode estar na pobreza de espírito. Nós não construímos o cidadão para a solidariedade. Essa educação que está faltando biocêntrica. É aquele cara que vai à comunidade e sabe que ele é um voluntário para poder ajudar os outros. Essa é uma disrupção nessa educação. Porque se a gente tivesse esse comportamento mais de coletividade, não de coletivismo pelo controle social, de individualidade porque eu tenho uma ação própria, uma atitude pessoal, em troca do narcisismo do individualismo. Aí eu vou ter o quê? Uma transformação. Porque as pessoas poderão, de alguma forma, dentro de uma visão de liberdade individual, construírem situações que podem ajudar a sociedade como um todo. E a sociedade ajudada, você está ajudado. Por quê que acontece isso, gente? Porque eu não vou ter aquele cara na flanelinha, eu não vou ter um cara dormindo. Eu me constranjo quando eu vejo uma pessoa dormindo no chão. Aquilo tem a ver comigo. Eu estou preocupado com aquilo. Ah, então, esquerda, direita, calma, gente, não é nada disso. Você tem que ter um sentimento de justiça social. Você tem que ter isso. Nós somos aqui o liberalismo. E então, calma, nós não estamos defendendo a lógica burguesa nem nada. Sou um professor, eu tenho lá uma cadeira de finanças internacionais na Universidade Estadual, tá? No curso de pós-graduação. Pô, a gente está conversando com pessoas de classe média. Não tem nenhuma diferença, né? Consultor, também, mesma coisa. Agora, você não se tornar indignado com tudo isso, você não é gente. Cadê o teu lado humano? E aí eu tenho que construir. Agora, eu vou ser paternalista ou não? Até que ponto eu vou ter aquela coisa que se eu for muito a proteção, eu tenho que encontrar os limites de tudo isso. Até que ponto eu vou ter que dar um pouco assim, ligar a chave do carro para que o carro ande, mas eu tenho que dar condições para que aquela pessoa possa andar. Mas saindo até dessa visão do pobre, que eu digo que é pobre a nossa discussão sobre a pobreza, porque ela só fica dentro de um lado estrito econômico, você vai ver os ascetas. Então eu vou lá para o Oriente e vou começar a discutir qual é a filosofia moral que torna a construção da economia confuciana. Eu tenho que trazer isso para a minha escola aqui no Brasil. Por quê? Porque eu tenho uma condição precária. Como é que eu vou traduzir isso com tanta precariedade, gente? Eu vou ter que começar a ter um outro debate. Lá eu vou ter um mendigo que ele é quase beatificado na nossa linguagem da religião ocidental. Mas por que essa beatificação? Porque ele resolveu não querer nada do material. É o Siddhartha Gautama, é o budismo, é coisa e tal. Então, quando você chega a um ponto onde os 7 pecados capitais sumiram da lógica, pode ser que você esteja, na verdade, num nível muito maior. A elevação desse nível é você pegar e construir uma lógica... tem 10, 15 minutos, mas está tudo bem, viu? E eu estou aqui com uma ideia já de fechamento.
Então, quando a gente vê isso indo para o Oriente, gente, eu tenho que respeitar o que acontece lá. Eu tenho lá o proclamado Estado Islâmico, que é uma outra visão. É uma guerra santa. Eu não sei se nós estamos no ano 1000 depois de Cristo ou não. Mas há uma discussão das cruzadas novamente sobre um outro aspecto. O mundo está em transformação, mas os debates eles parecem ter conteúdos muito semelhantes. Eu não estou discutindo. Quando se falou da corrupção, quando cai Júlio César e o próprio Bruto se esfaca ele pela trás, o pessoal quer dar moedas de ouro para poder dividir o Império Romano. A briga que existe no Império Romano ocidental com o oriental é uma briga também de corrupção. A própria lógica do Egito é uma briga de você também fazer saques sobre o ouro de quem era mais rico. E aí eu posso pegar muito mais do que isso. Eu posso também pegar uma sociedade muito bacana agora, que é uma sociedade nórdica, que são os noruegueses, finlandeses, suecos e olha quanta inveja nós devemos ter. E os dinamarqueses. Gente, eles eram os vikings. Os vikings eram aqueles que saqueavam todos os povos. Era aquele povo que pegou e estrupava e não estava nem aí, roubava tudo. Mas hoje são os nórdicos. Eles são os exemplos, talvez, da melhor educação e tudo. Ou seja, cada um tem o seu tempo. Nós somos um Brasil novo, a gente tem que compreender isso. A corrupção é pandêmica. O Dick Cheney, ele estava lá, cadê as armas químicas do Iraque? Está escrito no livro do Alan Greenspan. A ideia foi o petróleo. Dick Cheney era o vice-presidente do Bush. A gente evolui um pouquinho mais. E aí, quais são as discussões que nós temos? Helmut Kohl, o homem da unificação da Alemanha, já falecido, acusado de corrupção na Alemanha. Vocês viram aquele momento? Japão, altamente liberal. Poxa, ministro japonês saindo em 6 meses por corrupção. Nós não podemos pegar isso para nós, não. Existe, tem que ter o quê? E aí quem começou a dar essa visão de contrato social e colocou foi o Locke, olha que bacana. O nosso pai do liberalismo, não o Adam Smith, mas o Locke, dentro da linha, ele cria o terceiro poder. Nós tínhamos o executivo e nós tínhamos o quê? O império, nós tínhamos o reinado e o quê? O legislativo foi construído. Quem vem com a ideia do judiciário para poder equilibrar é o Locke. Entendendo essas relações humanas também. Aí nós vamos lá com o novo contrato social, 3 poderes e tudo, etc. Esse é um debate. E onde é que nós estamos agora, na nossa média, fazendo esse debate? Em canto nenhum. Eu não vejo nenhum debate do campo ideológico, em nenhum congresso, nem nada. Então, há uma discussão muito forte sobre tudo isso, por isso que o fisiologismo impera, por isso que a corrupção ela acaba puxando, e esses são os valores que estão chegando, porque o jovem está lá na televisão e ele está vendo aquela imagem. Aquela imagem da televisão, 90% que a Globo chega lá. Então, a globalização é a Globo, viu? Não é o que a gente discute. A globalização é a Rede Globo dando aquela informação daquilo que a audiência vai querer ouvir. Se a audiência quiser ouvir sangue, como era antigamente lá no Coliseu, sabe o que vai fazer lá o dono do poder da mídia? Vai colocar sangue. Porque o Coliseu vai estar cheio por isso. Mas vamos sair um pouquinho antes do Coliseu. Vamos colocar a ideia do mito da caverna de Platão, onde você pega e tem um reflexo das imagens, estão lá os prisioneiros, todos acorrentados, eles ficam olhando ali, ó, estou de costa para vocês e estou vendo o que é minha sombra. E tem uma fogueira lá fora da caverna e ela fica projetando aquela sombra. Só que na minha vida eu fico acorrentado a vida inteira e olhando só para aquela sombra, aquela imagem. Quando eu olho aquela imagem, e aí vem o Foucault, também, aquela imagem ela é a minha realidade, porque é aquilo que eu conheço. A minha realidade passa a ser uma coisa dogmatizada pelaquilo que eu conheço. E se eu só conheço aquela imagem, se alguém me disser que aquilo não é realidade, ele é o quê? Louco. E aí um prisioneiro consegue se libertar. E ele sai da caverna e começa a ver que existe um mundo real. Tem árvores, tem plantas, e que aquilo que passava ali nada mais era do que uma fogueira que refletia pedras que davam movimento. Mas o verdadeiro movimento estava lá fora, que tinha animais, tinha árvores, tinha gente e tudo. Aí ele pega e volta para a caverna, e quando ele chega na caverna, o que acontece? Gente, a realidade não é essa, é outra, você é um louco. E nós somos loucos em olhar a realidade no momento em que a gente quer fazer uma disruptura e entender tudo isso. Agora, que imagem é essa agora, gente?
do Platão. Olha como é bacana. A televisão, é o Facebook, é a mídia social. Nós estamos agora, se a gente fizer um paralelo, com o mesmo mito da caverna na sociedade moderna. Porque o fake está lá. Vai tentar dizer a realidade, vai tentar construir isso. Você precisa de uma reflexão muito forte. Você precisa sair da dogmatização. Você precisa da liberdade. Contra ou a favor do aborto, liberdade, a vida, cada um vai ter uma referência, seja religiosa ou não. Como eu falei, os ascetas, ou dentro de um dogma mais religioso oriental, o cara vai ser um homem santo, porque ele não quis um material. E aqui, no nosso caso, a nossa mesma imagem de Platão, e a nossa imagem hoje, na modernidade, é o discurso. E a análise do discurso do Michel Foucault, como disse a professora, é verdadeiro, porque aquilo que se diz é o que acontece, tá certo? É o que é a verdade. Então aquela imagem passa a ser o discurso. Eu tenho que ter essa ligação na minha cabeça. Opa, imagem é discurso? É. Porque o que eu estou vendo, vocês estão me vendo, vocês estão acreditando, e eu já disse para vocês que eu não tenho certeza de nada que eu estou dizendo, vocês estão acreditando que eu estou dizendo é verdade. Não acreditem nisso. E eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nada, verdade. Estou querendo que vocês reflitam. E dentro da visão de disruptura, porque a gente só vai conseguir um salto se a gente puder pensar e pensar que, da forma como está a nossa educação, o Brasil não aguenta nem o Ceará. A gente precisa fazer muito mais. Se a gente tiver essa mesma gestão da educação, o Brasil não aguenta nem o Ceará. E a gente tem que pegar e mudar tudo isso. E tem que olhar e ser crítico. Poxa, não é esse conteúdo, essa professora não está preparada. Meu orgulho, minha filha, né? Toda vez assim, um orgulho grande. Minha filha está no Japão fazendo doutorado. Aí ela pega e me diz, pai, eu recebi agora, não sei o que aconteceu. Me viram, acho que brasileiro, pediram para eu ser assistente de uma cadeira chamada Comércio e Desigualdade. Eu digo, mas como é isso, filha? Porque lá a discussão é totalmente diferente, desigualdade e tudo. Ela estava lendo um livro sobre a falha humana. Lá o japonês que rodou. Primeira coisa que ela me disse, pai, o pessoal aqui, 21% dos japoneses idosos estão roubando e estão indo para a cadeia. Os idosos. Como? Sociedade tão evoluída, tão próspera e tudo. E se alguém quiser ver, depois eu fui buscar e pesquisar, está na edição especial da Exame 4.0, quem quiser depois a referência, olhando essa informação e ela me falando diretamente do Japão, dizendo, por quê? Porque as pessoas não estavam mais acolhidas. Então, não tinha lá o filho ajudando nem nada. E aí o que aconteceu? As cadeias lá são ótimas, gente. A pessoa estava preferindo ficar preso para ter o quê? Uma condição de acolhimento. Isso está acontecendo. Puxa, então lá eles já superaram o problema de renda? Já superaram tudo? Já superaram tudo. Mas olha o que acontece. Uma sociedade que já mais envelhecida. Pode acontecer no Brasil? Claro. Isso muda de novo a ideia da individualidade para o individualismo. Volta a visão da educação biocêntrica na visão que nós temos que transformar, muito menos pelo conhecimento que vai vir pela mídia, mas muito mais pelo aquele conhecimento de ser humano e tentar ver a família e tentar ver outros valores que uma sociedade deva ter para você construir o conhecimento que o Brasil precisa. Então, não podemos dogmatizar. Nós temos que ver que há uma mudança de paradigmas muito forte, mudança de época, e tudo isso altera. Isso é disruptura, é romper com o que está, repensar. Acho que o liberalismo, ele dá esse caminho. Não dá pelo socialismo, não dá pela social-democracia. Só dá por aqui. Então nós temos que também, o novo, ter o discurso novo. O discurso novo, ele que se aproxima mais dessa aldeia de mídias e etc. Não tem, eu não encontro. Por quê? Porque tem que estar ligado à liberdade. A liberdade de expressão tem que estar ligado a tudo isso. E esse aculturamento, que parece que muita gente também não gosta, que é quando você rompe com a cultura para vir para uma nova cultura, ele se faz necessário. Nós somos, por exemplo, Fortaleza, a maioria das pessoas veio do interior. Nós ficamos de costas para o mar. De repente o mar parece que vai nos prover até de água. Tudo é tão diferente que a gente recebe água da bacia do Jaguaribe. E Fortaleza, que é rica, e o interior que é mais pobre, Fortaleza é importadora de água. Mas o que o interior é mais pobre? Em água. Então, como é que a gente fica pacífico olhando que isso aí já é uma incoerência? Só isso é um belo discurso. Por quê? Porque os grupos de interesse, ou formas político-partidárias também, dentro de grupos de interesse, construíram alguma coisa que não tem nada a ver com a necessidade, ou o Estado que talvez fosse necessário para atender essa sociedade. E, de novo, vamos discutir Estado mínimo e Estado máximo, Estado do bem-estar social e Estado mínimo. Que educação nós vamos dar? Ideologizar nada da educação, mas tentar dizer assim, pera ainda, talvez o mínimo
Estado que a gente precise é um Estado que faça muita coisa. Lá no Timor-Leste, também estudando com um amigo meu, foi muito engraçado, ele disse, sabe como é que eu trago investimento para o Timor-Leste, se aqui não tem nada, não tem rodovia? Você vai ter que começar o Estado fazendo alguma coisa. Então o Estado mínimo dele era 100%. Mínimo não quer dizer zero. O mínimo tem a ver com contexto e momento. Alfred Schutz, antropológico. Eu não posso pegar e olhar um sistema sem ver o contexto que eu estou vivendo. E o momento. Eu estou aqui e estou no momento. O contexto é o quê? Essa salada que está ocorrendo no país e a gente tentando fazer um debate. E o momento? Aqui é uma discussão com pessoas que querem ouvir um debate diferente. Só isso. Então, tudo isso vai fazendo o nosso construtivismo, que é a gente aprender todos os dias dentro de uma dinâmica e dentro disso aí tentar ver como a gente vai poder fazer essa disruptura. Gente, eu acho que aqui, se vocês quisessem, a gente conversa bastante. Não esgotei meu tempo, né? Mas eu queria dar por concluído, porque a nossa conversa, infelizmente, ela teria um caminho bastante vasto e longo. Mas acho que isso aqui é uma sementinha, né, Ivo? E acho que a gente começa aí começar a transformar as cabeças nesse sentido e tentar ver algo diferente que possa realmente fazer a transformação. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu adoro isso aqui para poder fazer essa reflexão. Obrigado.